Olá, jovem Padawan, que a força esteja com você. Eu sou Jocasta Maciel e no vídeo de hoje nós vamos ver momentos marcantes da saga de Star Wars. As famosas lutas de sabre de luz, que quando a gente assiste já quer sair por aí duelando com o nosso sabre. Por isso já pega o seu cafezinho porque eu separei as 5 melhores lutas com sabre de luz. Mas antes, a sua primeira missão já é deixar o seu like aqui embaixo. E se você for novo por aqui, é claro, se inscreve no nosso canal, porque toda semana eu posto vídeos aqui, inclusive de Star Wars. Se você for fã, eu criei um treinamento Jedi, onde eu te ensino a como ser um Jedi. E eu vou deixar linkado aqui nos cards para você ir lá assistir e também na descrição do vídeo. Se você gostar, não esquece de compartilhar esse vídeo com os seus amigos para ajudar o nosso canal aqui a crescer. No episódio 3 da Vingança do Sith, nós temos o General Grievous muito sabichão, se achando porque foi treinado por Dooku nas artes Jedi e acaba aí, tentando desafiar Obi-Wan Kenobi e até intimidar aí nosso querido Jedi, mas não é uma simples batalha como a gente está acostumado, porque General Grievous se acha porque ele tem aí 4 sabres de luz. E no início da batalha ali ele começa a fazer várias façanhas com o sabre dele, tentando, lógico, colocar medo em Obi-Wan Kenobi para que ele desista, mas o mestre dá uma surra e acaba cortando 2 braços aí do General Grievous, que depois, no final das contas, sai correndo covardemente e foge, tal qual o mestre dele aí, Dooku. É sensacional essa luta, porque é muito engraçado ver o Grievous lá se achando, fazendo várias manobras, e no final das contas, Obi-Wan dá uma surra nele e ele perde os 2 braços e sai correndo. Genial! Falando aí em Dooku, temos o famoso duelo entre ele, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker e Mestre Yoda. Chegando ali se achando como sempre prepotente, Dooku já começa falando pro Mestre Obi-Wan desistir porque ele é melhor do que todo mundo e vai ganhar a luta. Como vê, meus poderes Jedi são muito superiores aos seus. Então, desista. Mas, é claro, Obi-Wan não se intimida e começa a lutar com o Dooku. Porém, ele acaba perdendo, é jogado para o canto e o Anakin vai para a luta com o Dooku. Então, Anakin também acaba se perdendo. Então, na verdade, os dois acabam ali falhando. Quando finalmente chega Mestre Yoda para poder salvar a pátria, e aí os dois começa uma luta de joga de força e joga raio e depois aí eles finalmente vão lutar com o sabre de luz. Mas como o Dooku é covarde, ele acaba aí no momento pegando e deslocando um poste, digamos assim, para poder cair em Anakin e Obi-Wan, que estão deitados se recuperando da luta. E covardemente acaba saindo correndo, como um Sith faz mesmo, porque ele sabia que ia perder a luta aí pro Mestre Yoda. E ele é tão prepotente que ele chega a dizer que ele já é melhor do que todo mundo, que ele superou aí nas artes Jedi até mesmo o Mestre Yoda, sendo mais poderoso e utilizando melhor a força do que ele. Mas o Yoda prova pra ele que aquela soberba toda só faz dele pior do que todo mundo, tanto que ele sai correndo covardemente depois que joga sujo aí, Dooku e o Sith, como sempre, sendo esse tipo de pessoa. Em Star Wars, a Ameaça Fantasma, vemos aí o primeiro sabre de luz duplo de toda a saga. Inclusive, se você quer saber tudo sobre sabre de luz e quais os tipos, as cores, como que funciona, eu já fiz um vídeo aqui no canal e vou deixar linkado aqui nos cards para você poder ir lá conferir também. Nessa luta, nós temos aqui Qui-Gon e Obi-Wan ainda como sendo um cavaleiro Jedi contra Darth Maul, que é incrivelmente um Sith muito habilidoso, que tem esse sabre aí muito incomum,
que ele tem duas lâminas, né? E todo mundo adora esse sabre. Essa luta aí é uma das melhores de toda a história pra mim, né? Porque trouxe pra Obi-Wan aí virar de Cavaleiro Jedi para Mestre Jedi. E o que acontece? No início da luta, Obi-Wan e Qui-Gon, eles estão ali confiantes, principalmente o Obi-Wan, porque ele fala 2 contra 1, ele deve pensar jamais que vai conseguir. Porém, as habilidades de luta do Darth Maul é muito superior, digamos assim, aos dois nesse princípio. Então eles começam a lutar e o mestre Qui-Gon acaba entrando com o Darth Maul em um campo de energia, um corredor que separam eles, inclusive Obi-Wan fica para trás. E aí a gente percebe que vai dar ruim porque o Darth Maul já tá lá na frente fazendo toda, né, a sua desenvoltura de poder, de que tá ali para caçar mesmo os dois Jedi. Enquanto isso, o mestre Qui-Gon acaba meditando para poder tentar focar melhor na luta, já que eu acredito que ele também está com medo devido ali, né, o Darth Maul justamente apresentar uma desenvoltura muito boa com o sabre de luz, com aquele sabre todo diferentão. Dessa maneira a gente já consegue ver Obi-Wan lá atrás, que não consegue entrar de primeira ali no corredor de luz, que ele fica preocupado. A expressão dele é de preocupado já, porque não está ocorrendo como ele achou que seria. E aí, quando finalmente ele entra, os dois acabam saindo desse corredor e a luta acontece entre Qui-Gon e Darth Maul, levando, é claro, Darth Maul a matar o mestre Jedi tão querido por todos nós, numa luta até justa ali, e Obi-Wan presencia a morte de seu mestre. E a gente percebe também o quão revoltado ele fica só dele expressar aquilo, porque um Jedi, como a gente já viu aqui no treinamento Jedi, não deve sentir medo e nem raiva e nem ódio, como o próprio Yoda já diz. Mas ali a gente consegue ver como revoltado fica o Obi-Wan por ver o assassinato do seu mestre, e ele fica com muita raiva. Então ele vai ali e sai para poder, né, combater o Darth Maul com toda aquela raiva que ele tem, mas justamente por isso ele perde o foco e Darth Maul a princípio derrota ele, que ele cai, né, dentro daquele buraco e fica pendurado. Ele até perde o próprio sabre. Só que aí, numa desenvoltura que ele acaba, né, percebendo o erro do Darth Maul, ele puxa o sabre de luz do próprio mestre dele, porque o dele tinha caído no buraco, e ele acaba finalizando aí, matando o Darth Maul com toda a raiva que ele tinha. E nesse momento nós também percebemos uma grande tensão, que é a perda de alguém, de um mestre, mas também a transformação de um aprendiz, porque mestre Obi-Wan se torna ali um mestre, né? Ele passa de Cavaleiro Jedi para mestre nessa prova final, que é, no caso, derrotar o maior inimigo que ele já teve até então, que foi quem matou o seu próprio mestre Qui-Gon, Darth Maul. Uma pena que Darth Maul só aparece nesse episódio nos filmes, porque é realmente uma batalha muito legal. A gente gostaria de ter mais de Darth Maul antes, mas também ali é um fim muito justo para ambos e uma ascensão muito incrível para o nosso querido mestre Obi-Wan, que aprendeu muita coisa até se tornar aí mestre tão sábio como a gente conhece hoje. Sensacional essa luta, você não acha? E o que falar aí da famosa luta entre aprendiz e seu mestre? Aqui na Vingança do Sith nós temos Anakin Skywalker versus o mestre Obi-Wan Kenobi, umas lutas das mais sensacionais que eu já assisti. Anakin Skywalker já está possuído aí pelo ódio, pela raiva, pelo ciúme e, é claro, a soberba. Ele chega aí a desafiar o seu mestre e diz que ele se tornou tão poderoso que trouxe aí paz e segurança para o seu novo império. Isso mesmo, seu novo império. E ainda deixa escancarado aí para o seu mestre Obi-Wan que se ele não está junto dele, se ele não é ali um aliado, então ele é seu inimigo.
Então começa a batalha, né? A luta, que é sensacional demais. O cenário é incrível, com toda aquela lama vermelha de fogo em todos os lugares que ele passa, com planos muito legais de se assistir, que é realmente muito inteligente o jeito que eles vão andando, caminhando e vai destruindo tudo. E no final das contas nós sabemos que Anakin é derrotado e acaba sendo queimado, e só depois disso ele é salvo aí pelo Imperador Palpatine, que acaba depois dando aí a icônica e famosa roupa de Darth Vader para ele, mas ele foi derrotado pelo seu mestre Obi-Wan. E aqui a gente tem uma curiosidade que eu não sei se vocês perceberam também, mas todas as lutas que contém um Sith contra um Jedi, eles estão sempre se gabando, sempre sendo soberbos e se achando superiores aos Jedi. Eles estão sempre falando isso. Inclusive o próprio Anakin aqui nessa luta, né? Nós também vemos o Dukan, o Grievous e vários outros. Então eles estão sempre se achando e falando que eles são melhores, se tornaram mais poderosos do que os próprios Jedi, mas eles acabam sempre perdendo, como o próprio Anakin aqui, que se achou tanto, dizendo que é mais poderoso do que o seu mestre e que o próprio mestre teria inveja dele, né, do tão poderoso que ele teria se tornado, e por isso que não deixava ele fazer as provas finais para se tornar um mestre. Mas na verdade a gente viu que era tudo soberba dele se achar o melhor, o escolhido, e ele acaba aí fracassando. Se não fosse o Imperador Palpatine, ele teria até morrido queimado 100%, né? E antes de falar aqui sobre a luta número 1, a mais legal que eu acho, eu vou fazer uma menção honrosa aqui ao duelo entre o Imperador Palpatine, mais conhecido como Darth Sidious, e Mestre Yoda. Lá na sessão da Câmara, digamos assim, Star Wars, né, quando tinha ali a República ainda, onde todo mundo se reunia para poder ali decidir as coisas. E os dois estão lutando ali e o Darth Sidious quer fugir, enquanto isso questiona: se tão poderoso você é, por que você quer fugir? Nas palavras de Yoda, é claro, né? Então, como sempre, a soberba ali, né, o Darth Sidious se achando o melhorzão de todos, mas que acaba fugindo mesmo. E ele destrói ali todas as cadeiras também do lugar, como se estivesse dizendo até de forma explícita: ah, a gente não vai mais precisar disso daqui, porque agora eu estou tornando tudo um império. Então deixa tudo destruído, e no final das contas os dois sobrevivem e saem, como a gente já sabe. E finalmente a batalha mais legal da saga de Star Wars não poderia ser, é lógico, outra a não ser a de Luke contra o seu próprio pai, Darth Vader, em O Retorno de Jedi. Luke se entrega, então Palpatine acaba tentando estimulá-lo a ficar com raiva e ódio e lutar contra o seu próprio pai. Porém, a princípio, o Luke fica na sua ali, tentando se controlar e não quer lutar, dizendo que ele é um Jedi. Porém, logo depois, Darth Vader descobre que Luke tem uma irmã, ou seja, que ele tem uma filha, a Leia, e ameaça que ele vai atrás dela, já que o Luke não quer se tornar ali, né, um Sith, ele iria atrás da Leia. E assim, o Luke fica transtornado e fica com raiva, lógico, e começa a batalha entre os dois. E aqui nós temos a segunda vez que Darth Vader perde um braço, né? Porque a primeira vez foi lá no episódio 2, que Anakin acaba perdendo um braço. E aí a luta fica, né, tensa entre os dois, pai e filho. E aí Palpatine acaba tentando de novo convencer Luke para poder se tornar do lado negro da força, virar um Sith e substituir seu próprio pai ali ao lado dele, governando o Império, mas Luke se recusa totalmente. Então Palpatine resolve ali, Darth Sidious resolve jogar vários raios em Luke, que é quase eletrocutado, digamos assim. E Darth Vader presencia aquilo, ele acaba ali ficando com dó, com pena do Luke, e ele se revolta contra o próprio Palpatine. A gente vê ali que ele, né, acaba se comovendo por causa do filho dele, e ele joga o Imperador pelo buraco.
Então nós vemos ali os finalmente, né, quando Darth Vader se comove e volta, digamos assim, à luz, porque ele finalmente se recompõe, né, e volta a perceber que aquilo não era bom para ele nem para o filho dele. Então ele vai para o lado luminoso da força. Nós podemos dizer que os últimos momentos de Darth Vader ele voltou a ser ali um Jedi, né? Teoricamente. Então ele se reconcilia com o próprio filho Luke e acaba morrendo nessa cena aí tão triste, mas maravilhosa ao mesmo tempo, que é sensacional demais. E nós vemos aí Luke então trazendo seu pai para o lado luminoso da força novamente e os Jedi se sobressaindo. É sensacional essa cena e eu particularmente adoro esse filme. E aí, o que você achou? Quais dessas lutas você acha mais incrível? Me conta aqui nos comentários. E se não é nenhuma dessas, eu quero saber qual que você acha sensacional. E se você gostou desse vídeo, você já sabe, né? Deixa o seu like aqui pra me ajudar, porque me ajuda demais, galera. Sério mesmo, pra poder ajudar o nosso canal a crescer aqui. E compartilha, lógico, com seus amigos. E é isso, que a força esteja com você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!